Grandes Doutrinas Bíblicas, capítulo 24. Evidência em favor da deidade e humanidade de Cristo. Em nossa abordagem da doutrina do nascimento virginal, estivemos olhando para essa criancinha de Belém, acerca de quem asseveramos ser ele Deus, o eterno Filho. Isso, obviamente, significa que devemos observar um pouco mais de perto o que a Bíblia nos afirma acerca dessa pessoa que veio ao mundo como um nenê, cresceu como um garoto, desenvolveu-se em maturidade e estabeleceu o seu ministério público. É de vital importância que estejamos bem esclarecidos com respeito à doutrina concernente a ele. Já temos apresentado evidências para demonstrar a importância desse fato. Portanto, antes de fazermos alguma tentativa para compreender o que a Bíblia nos ensina acerca deste grande mistério, é indispensável que busquemos as evidências com que ele nos apresenta, a fim de chegarmos a uma adequada doutrina de sua pessoa. Ora, descobrimos uma vez mais que a Bíblia nos afirma duas coisas primordiais. A primeira é que ela faz muitas alegações sobre o fato de ser ele divino. Ela assevera e ensina sua divindade, ou, ainda mais acuradamente, sua deidade. A evidência para esse fato é volumosa e poderia ocupar muito do nosso tempo. Por isso, focalizemos apenas alguns aspectos breves deste ponto. Vocês podem focalizar as evidências e conferi-las para si mesmos quando quiserem. Desejo simplesmente classificá-las para que vocês possam tornar o seu estudo um pouco mais fácil. A primeira evidência é que alguns nomes divinos são-lhe atribuídos. Aliás, ao todo, uns 16 nomes lhe são atribuídos, cada um dos quais subentende claramente sua deidade. Eis aqui alguns deles. Ele é descrito como Filho de Deus 40 vezes. Ele é referido como seu Filho, Filho de Deus. Deus refere a ele audivelmente como seu Filho. Portanto, temos aí, de várias formas, o título Filho, Filho de Deus. Em seguida, por 5 vezes, ele é também referido como o unigênito Filho de Deus. Em João 1, verso 18, vocês o encontram. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. E há muitos outros. Um que é notável é a parábola dos lavradores maus, quando Deus diz: terão respeito a meu filho, Mateus 21, 37. O ensino aí é perfeitamente claro. As palavras são pronunciadas por nosso próprio Senhor. Ele é descrito em Apocalipse 1, 17 como sendo o primeiro e o último, e no versículo 11 do mesmo capítulo como sendo o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Esses são, obviamente, termos próprios da deidade. Não existe nada antes do começo e depois do fim. E Pedro, pregando em Jerusalém, vocês o encontrarão registrado em Atos 3,14. Refere a ele como o santo. Mas vós negaste o santo e o justo. Novamente, esses são os termos próprios da deidade. Tomem também aquele grande termo, o Senhor, o qual é usado a respeito dele algumas centenas de vezes no Novo Testamento. Essa palavra é equivalente ao termo Jeová, no Velho Testamento, o qual já consideramos juntos um dos mais sublimes títulos atribuídos a Deus. Outro termo usado para ele é o Senhor da Glória. Vocês o poderão encontrar em 1 Coríntios 2, verso 8. Porque, se o conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da Glória, diz Paulo.
Esse é um termo muitíssimo exaltado. Também ele é de fato referido como Deus. Diz Tomé, Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Ele é descrito também como Emanuel, Deus conosco, em Mateus 1, 23. E temos uma afirmação muitíssimo notável em Tito 2, verso 13, onde é ele referido como nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ademais, outra atribuição igualmente notável se encontra em Romanos 9, verso 5, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. E assim vocês têm uma série de nomes que lhes são atribuídos, todos os quais são nomes divinos. Em segundo lugar, a Bíblia também lhe confere uma série de atributos divinos. Vocês se lembram que quando estivemos tratando da doutrina de Deus, abordamos os atributos divinos. Pois bem, descobrirão que aqueles mesmos atributos são igualmente conferidos ao nosso Senhor. Por exemplo, onipotência. Hebreus 1, verso 3 afirma que ele sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Não é possível haver uma afirmação mais forte do que essa, e que todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. 1 Coríntios 15, 27. Há ainda outros que vocês mesmos poderão descobrir. Atribui-se-lhe também onisciência. Em Mateus 11, 27, lemos, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Em João 2, 24 e 25, encontramos a mesma reivindicação, porque ele bem sabia o que havia no homem. Não havia necessidade de que alguém lhe informasse. Em seguida, de uma maneira muito extraordinária, é-lhe também atribuída onipresença. Em Mateus 18, verso 20, ele diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Em Mateus 28, verso 20, ele diz, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E em João 3,13, temos uma extraordinária afirmação. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. Ele disse essas palavras enquanto estava ainda na terra. O Filho do homem, que está no céu. E, deveras, o apóstolo Paulo escreve, ele enche tudo em todos. Efésios 1, 23. Novamente, temos uma afirmação muitíssimo abrangente. Outro atributo divino é sua eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, verso 1. Temos também afirmações sobre sua imutabilidade. Ele não pode sofrer mudança. Hebreus 3, verso 8 nos afirma, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Em seguida, naturalmente, a Bíblia assevera sua pré-existência. Colossenses 1,17 nos afirma, e ele é antes de todas as coisas. Em João 17, verso 5, ele ora, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E novamente, na grande passagem de Filipenses 2, verso 6, Paulo assevera que ele existiu na forma de Deus antes de sua encarnação. Finalmente, sumariando tudo, temos outra afirmação abrangente sobre sua deidade em Colossenses 2, verso 9, onde Paulo diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em terceiro lugar, prosseguimos considerando certas funções divinas, as quais afirma-se que ele as detém e desempenha. A primeira de todas é a criação. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, verso 3. Vocês encontram a mesma coisa reiterada em Colossenses 1, verso 16 e novamente em Hebreus 1, verso 10. Mas somos igualmente informados que ele preserva todas as coisas. Hebreus 1, verso 3 refere a ele sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder. E outra vez em Colossenses 1,17 encontrarão que todas as coisas subsistem por ele. Observe também que ele não hesitou em reivindicar a autoridade de perdoar pecados. Ele disse ao paralítico, filho, perdoados
estão os teus pecados. Marcos 2, verso 5. Ele também reivindicou a autoridade de ressuscitar os mortos. Encontrarão isso mencionado repetidas vezes em João 6, versos 39 a 44. Eu o ressuscitarei, diz ele, no último dia. O apóstolo Paulo alega que ele tem também o poder de transformar nossos corpos, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 21. Também o juízo lhe foi confiado. Lê João 5, 22 e 23. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Além disso, Paulo faz a mesma alegação em Atos 17 e 31, e vocês também a encontram em 2 Timóteo 4, verso 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. E assim o poder de julgar lhe foi dado, bem como o poder de conceder vida eterna. E dou-lhes a vida eterna. João 10, 28. João 17, verso 2 diz a mesma coisa. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. O quarto elemento evidencial de sua deidade é este. Faz-se afirmação no Velho Testamento, as quais são distintamente atribuídas a Jeová, e que no Novo Testamento são atribuídas ao Senhor Jesus Cristo, e que constituem definições dele. Não lhes apresentarei as palavras por extenso, porém, lhes darei os textos para que vocês possam averiguar pessoalmente. Salmo 102, versos 24 a 27, compare com Hebreus capítulo 1, versos 10 a 12. Isaías 40, versos 3 e 4, compare com Mateus 3, verso 3, e Lucas 1, 76. Isaías capítulo 6, versos 1, 3 e 10, compare com João 12, 37 e 38. Isaías 8, versos 13 e 14, compare com 1 Pedro, capítulo 2, versos 7 e 8. Ora, podemos sumariar tudo isso, colocando-o assim. No Velho Testamento, o termo Senhor é sempre usado para Deus, exceto quando o contexto faz perfeitamente claro que o mesmo se refere a um homem no sentido de Senhor. Exatamente da mesma forma, quando o termo Senhor é usado no Novo Testamento, é sempre usado para o senhorio de Jesus Cristo, ou seja, sua deidade, exceto quando o contexto faz plenamente claro de que Senhor está subentendido. Por conseguinte, temos este fato tremendo de que esses termos específicos, os quais são usados diretamente para Jeová, são também usados para o Senhor Jesus Cristo. O quinto elemento evidencial consiste na maneira como os nomes de Deus, o Pai e Jesus Cristo, o Filho, são conjugados. Há diversos exemplos disso. Cristo mesmo disse, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Romanos 1, verso 7 fala de graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 13, 13, na assim chamada bênção apostólica, lemos a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 11 diz, ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminha a vossa viagem para vós. E deveras vocês o encontrarão em Tiago 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isso nos conduz ao sexto elemento evidencial. A adoração divina é atribuída ao Senhor Jesus Cristo. Ele aceitou tal culto de homens e mulheres quando esteve na terra. Temos comprovação disso em Mateus 28, verso 9 e Lucas 24, 52. No entanto, também a achamos na forma de exortação em 1 Coríntios 1, verso 2, onde Paulo refere a todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é adoração. Em 2 Coríntios 12, versos 8 e 9, Paulo diz, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. A referência é ao Senhor Jesus Cristo, que é plenamente evidente à luz do contexto. Em Atos 7,59, lemos de Estevão ao ser apedrejado. E apedrejaram a Estevão,
que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aliás, nosso Senhor já havia nos preparado para tudo isso quando disse: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. João 5,23. Há ainda outros exemplos de adoração atribuídos a ele, e a reivindicação de Filipenses 2, verso 10, é que chegará o tempo quando, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E isso nos traz ao sétimo ponto, o qual salienta a autoconsciência do nosso Senhor e destaca suas próprias reivindicações de sua deidade. Simplesmente lhes apresentarei algumas das referências que considero como as mais importantes, embora haja muitas outras. A primeira encontra-se em Lucas, capítulo 2, no incidente descrito nos versículos 41 a 52, quando ele disse que deveria estar ocupado com os negócios de seu pai, ou das coisas de meu pai. Reivindicação muitíssimo notável, feita quando era um jovem de apenas 12 anos de idade. Temos exatamente a mesma coisa em seu batismo. Quando ele foi a João para ser batizado, João argumentou com ele. Ele disse: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Ora, nosso Senhor não recusou essa afirmação, mas simplesmente replicou: Deixa por agora. Mateus 3, versos 14 e 15. Noutras palavras, ele aceitou as palavras de João, e desse modo reconheceu sua superioridade a João. E nessa mesma conexão observamos novamente a voz celestial que atestava a sua deidade. Verso 17. Em seguida vocês encontram muito dessa espécie de elementos no relato de sua tentação. O diabo o tentou dessa forma por 3 vezes: se tu és o Filho de Deus. E ele nunca disse que não o era. Aceitou a afirmação do diabo e demonstrou ser ele o Filho de Deus. Consequentemente, ao aceitar a afirmação, ele asseverou e reivindicou sua própria deidade. E ele fez isso, evidentemente, de muitas outras formas. Na vocação dos 12, por exemplo, ele estava claramente asseverando-a, e ao transmitir-lhes poder, ao comunicar-lhes a mensagem e a autoridade de expulsar demônios, ele estava, novamente, reivindicando essa exclusividade. E vocês podem também constatá-lo no fato de que ele disse especificamente aos crentes nele que, em meu nome, expulsarão demônios. Marcos 16, verso 17. Descobrimos também que ele fez para si mesmo essa reivindicação exclusiva de deidade no Sermão do Monte. Ele o fez ao contrastar o que haviam ouvido desde os tempos antigos com o que ele mesmo dizia, Mateus 5, 21, 27 e 33. E em seguida, temos uma reivindicação específica em João 8, 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Uma vez mais, devo lembrá-los da afirmação de Mateus 11, 27, onde ele reivindicou exclusivo conhecimento do Pai. De muitas maneiras, porém, a seção mais importante das Escrituras sobre este ponto pode ser encontrada em João, capítulos 14 a 17. Enquanto vocês os estudam comodamente, observem sua reivindicação e consciência de sua exclusiva deidade. Então, o 8º elemento evidencial é o nascimento virginal. Este, evidentemente, bem como tudo que as Escrituras nos ensinam sobre ele, é reiteradamente uma prova de sua deidade. E com o fim de levá-lo finalmente ao seu clímax, o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 1, verso 4 que, afinal, o que prova e declara o Senhor Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus é sua ressurreição. Declarado o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Temos aí, pois, focalizados em termos gerais, a grande evidência escriturística a favor de sua deidade. Como já disse, ela é volumosa, mas fizemos uma espécie de visão sinóptica dela. E esses são os pontos principais nos quais ela pode ser classificada. Entretanto, naturalmente temos também que avançar para a segunda grande reivindicação e verificar que as Escrituras, de forma definida, igualmente ensinam sua humanidade. Não podemos atingir uma doutrina adequada da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo
sem novamente focalizar cuidadosamente a evidência que é fornecida nas Escrituras a favor de sua humanidade. Ora, já consideramos o primeiro elemento evidencial aqui. Reitero, esse enfatiza o nascimento virginal, bem como todos os argumentos em relação a ele. Todos esses elementos também estabelecem o fato de sua humanidade. Todos os argumentos sobre a exata natureza da doutrina da encarnação, de que ela não era um corpo fantasmagórico, e assim por diante, mas que ele realmente se revestiu da natureza humana, que ele foi verdadeiramente o Filho de Maria, a Virgem, e que esse corpo não era mera aparência, mas real. Todas essas particularidades constituem nossa primeira prova. A segunda também é fornecida pelos nomes. Considere, por exemplo, o que você lê em 1 Timóteo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Ele é descrito como homem. Notem bem, e vocês não podem ler os evangelhos sem o notarem, a frequência com que o termo o Filho do Homem é usado em relação a ele. Ele é usado mais de 80 vezes. Ora, o Filho do Homem, evidentemente, é um termo muitíssimo especial e tem um significado muitíssimo especial. Estou, neste ponto, simplesmente preocupado em rememorar-lhes e enfatizar-lhes que ele é descrito dessa forma. Essa é uma clara indicação de sua humanidade. Em seguida, o terceiro elemento que as Escrituras fazem profusamente patente e claro é que ele possuía uma típica natureza humana e física. Atente bem para essa afirmação em João 1, verso 14. E o verbo foi feito carne, ou se fez carne. Considere também as afirmações em Hebreus capítulo 2, as quais já consideramos em nossa última preleção, particularmente o versículo 14, onde somos informados que, devido os filhos serem participantes de carne e sangue, ele participou das mesmas coisas. Então, outra particularidade evidencial muito notável sobre esse ponto é que ele, obviamente, se assemelhava a um homem. Não só isso, temos também evidência para comprovar que toda a sua aparência era de um judeu típico. Certamente vocês se lembram do que somos informados acerca do incidente com a mulher de Samaria, ao encontrar nosso Senhor junto ao poço, e como expressou sua perplexidade por ele lhe haver dirigido a palavra. Como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? João 4, verso 9. Ela não fazia a menor ideia sobre quem era ele, mas quando lhe dirigiu a palavra, prontamente reconheceu que ele era um judeu. Então, sob este mesmo ponto de sua estrutura física, as Escrituras nos ensinam que ele continuou com esse corpo humano, mesmo depois de sua ressurreição. Quando apareceu a seus discípulos, quando Tomé se achava presente na sala, e ele se apressou a provar Tomé que ele era a mesma pessoa, disse: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. João 20, 27. Todavia encontramos uma afirmação ainda mais específica em Lucas 24, 39, onde ele afirmou aos discípulos que ele não era um espírito, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho, disse ele. Portanto, ele continuava tendo um genuíno corpo humano, mesmo depois da ressurreição. Aliás, eu posso ir além disso. Há evidência na Escritura a ensinar-nos que ele ainda mantém seu corpo humano na glória. Em Atos 7, 55 e 56, somos informados que Estevão viu o Filho do Homem na glória, e ele o viu como o Filho do Homem. Ele continua sendo o Filho do Homem e reconhecível como tal. Ou também, Paulo diz em Filipenses 3:21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Seu corpo glorioso é ainda o mesmo corpo glorificado. Eis aí uma afirmação muitíssimo notável e o extraordinário elemento evidencial. Isso nos leva ao ponto número 4, o qual é que, como todos nós, ele foi sujeito ao crescimento e desenvolvimento. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2, verso 40. No mesmo capítulo lemos:
E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Verso 52. Hebreus 2, verso 10 diz: Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Uma alusão a crescimento e desenvolvimento. E ainda mais especificamente, em Hebreus 5, verso 8, lemos: Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. A quinta evidência de sua humanidade é que, aqui na terra, ele esteve sujeito a certas limitações em seu conhecimento. Há um exemplo disso em Marcos 11, verso 13, o incidente da figueira estéril. Somos informados que o nosso Senhor chegou perto dela, esperando encontrar fruto. Ele não sabia que não havia nenhum. Também em Marcos 13:32, lemos essas muito importantes e memoráveis palavras. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Ele afirmou especificamente que não conhecia com precisão a época em que esse dia viria. Não só os anjos, mas até mesmo ele não conhecia, e sim somente o Pai. Ora, em nosso próximo estudo, quando chegarmos à doutrina propriamente dita, nos esforçaremos para considerar a significância dessas afirmações sobre a humanidade e deidade de nosso Senhor. Estou simplesmente fornecendo-lhes evidências, o material do qual a doutrina é formada. E assim somos conduzidos à prova de número 6, a qual é que ele esteve sujeito à limitação física. Novamente em João capítulo 4, no caso da mulher de Samaria, somos informados que ele sentiu cansaço. Sentou-se ao lado do poço e não foi com os discípulos para comprar provisões porque estava fisicamente cansado. Lemos que ele caiu em profundo sono no barco sobre o mar, na polpa da embarcação. Marcos 4, versos 36 a 41. Somos informados que, indo certa manhã a Jerusalém, teve fome. Novamente o incidente da figueira estéril. Ele teve sede. Somos informados que, na cruz, disse: Tenho sede. João 19, 28. Suportou agonia física. Enfrentou agonia no jardim do Getsêmani. Ali suou grandes gotas de sangue. E, finalmente, com certeza e conclusivamente, e o que é ainda mais importante, ele realmente, literalmente morreu. E sua morte, essa limitação física, é a prova máxima de sua humanidade. A sétima evidência é que ele foi tentado. Encontramos isso em Hebreus 2, verso 18, além do relato dos evangelhos sobre a tentação no deserto. E em Hebreus 4,15 é posto especificamente dessa forma: ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. A prova de número 8 é que ele necessitava de orar. Ora, eis aqui um grande tema. Observe a frequência com que nosso Senhor orava e perguntem a si mesmo por quê. Por que ele orou toda a noite antes de escolher seus discípulos? Ele se viu constantemente ocupado em oração. E quando encarou o fim, foi para o jardim orar. E solicitou a 3 de seus discípulos que orassem com ele e por ele. A necessidade de oração é uma prova absoluta de sua genuína humanidade. E então, podemos focalizá-la da seguinte forma, como a nona prova. Ele foi revestido de poder pelo Espírito Santo. Ainda que sendo o eterno Filho de Deus, ele carecia de poder, o qual recebeu. Ouçam a Pedro em Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. Essa, evidentemente, é a significação, em parte, de seu batismo e da descida do Espírito Santo sobre ele naquela ocasião. Notem também a afirmação de João Batista em João 3,34, de que Deus não lhe dá o Espírito por medida. Ele possuiu o Espírito em toda a sua plenitude. A evidência de número 10 é que ele se referiu a Deus como o seu Deus. Em João 20:17 lemos: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Mas o que vocês também percebem aí consiste novamente numa grande reivindicação compreensível.
E esse é o 11º ponto, de que ele era realmente humano em todos os aspectos. Hebreus 2,17 diz: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus para expiar os pecados do povo. Essa é uma afirmação crucial e teremos de voltar a ela novamente. No momento estou apenas asseverando que ela alega que ele foi feito semelhante a seus irmãos em todas as coisas, ainda que, lembre-se sempre, sem pecado. No corpo, na alma e no espírito, porém, ele era humano. Disse ele: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Mateus 26:38. Ele era verdadeiramente humano em todos os aspectos. E, finalmente, é preciso ainda enfatizar o fato de que as Escrituras também nos lembram, em muitos lugares, que, embora fosse verdadeiramente humano, ele era também impecável. Ora, já vimos que o anjo informara Maria sobre esse fato. Disse ele: pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. Essa é a primeira asseveração de sua impecabilidade. Entretanto, nosso Senhor também desafiou o povo a convencê-lo de pecado. Quem dentre vós me convence de pecado? João 8,46. Em seguida, consideremos algumas das grandes reivindicações que são formuladas nas epístolas. Por exemplo, a afirmação clássica de Paulo em 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E temos novamente a afirmação de Hebreus 4,15, a qual já citei. Em tudo foi ele tentado, mas sem pecado. Em Hebreus 9,14, somos informados que ele ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, sem mancha, sem pecado, uma perfeita oferta pelo pecado, cumprindo os tipos do Velho Testamento. Em 1 Pedro 2,22, encontramos Pedro falando dele, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. E 1 João 3, verso 5, alega exatamente o mesmo, e nele não há pecado. Ainda há outras afirmações que nos são feitas criteriosamente, e vocês podem notar a importância de se crer na plena inspiração das Escrituras e na importância de cada palavra, de que ele veio na semelhança da carne do pecado. Romanos 8, verso 3. Ele não veio em carne pecaminosa. Paulo se empenha para dizer isso. Daí talvez possamos expressá-lo melhor dessa maneira. As Escrituras alegam que ele era verdadeiramente humano, porém jamais dizem que ele era carnal. E este é um ponto muitíssimo importante, porquanto a carnalidade não é uma parte essencial de humanidade. Adão, quando foi criado perfeito no princípio, era verdadeiramente humano, mas não era carnal. Carnalidade é consequência do pecado, e as Escrituras, portanto, nunca dizem que Cristo era carnal. E assim, aqui vemos novamente a importância de considerar nossas doutrinas em sua sequência cronológica e lógica, porque descobrimos que ele tomou para si a natureza humana de Maria, em consequência da operação do Espírito Santo sobre ela. Ele era verdadeiramente humano, porém isento de pecado. Ora, espero que ninguém se encontre em alguma dificuldade ante o fato de que ele foi sujeito à tentação, visto que tal fato não implica de forma alguma a existência de algum defeito nele. Evidentemente, ele não poderia sujeitar-se à tentação se não se tornasse humano, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago 1, verso 13. Por isso, o fato de ter sido tentado prova que sua natureza era verdadeiramente natureza humana. Portanto, asseveramos que ele estava sujeito à tentação, mas era ao mesmo tempo impecável. Aliás, podemos avançar mais e dizer que ele nem mesmo era sujeito à queda. Vocês se lembram da famosa afirmação que citei quando estávamos tratando de todo esse tema do pecado, que não era simplesmente o caso de que não era possível que ele não pecasse, mas antes, não era possível que ele pecasse. E essa é a diferença essencial entre Cristo e Adão. Essa é a diferença entre o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão era perfeito. Ele não havia cometido pecado, mas era possível. Era possível que Adão não pecasse, porém, vocês não poderiam dizer dele que era impossível que pecasse, porque ele pecou. Mas do Filho de Deus, dizemos não só que era possível que ele não pecasse, posse não pecare,
era também impossível que pecasse. Não posse pecare, porque ele é o Filho de Deus. Ele é Deus homem, não só humano, mas também divino. Todavia, era ainda, por ser humano, sujeito à tentação, e o diabo o tentou. E assim vemos a importância de asseverarmos, a um e ao mesmo tempo, a doutrina de sua genuína humanidade, e, no entanto, também a doutrina de sua plena impecabilidade. Noutras palavras, não é essencial a tentação que deva haver algo pecaminoso naquele que é tentado. A tentação pode ser puramente de caráter externo, e o fato de o ser, em nenhum sentido, significa que deixa de ser tentação. O diabo tentou, com todo o seu poder, de uma maneira que ninguém jamais havia sido tentado. Foi uma tentação real, porém ele, ao mesmo tempo, estava inteiramente isento de pecado, e era impossível que ele pudesse cair ou viesse a cair. Deus o enviou para ser o Salvador, e em virtude disso, não poderia haver e não houve fracasso. E assim focalizamos, em termos gerais, a evidência a favor de sua deidade e de sua humanidade. Começaremos nosso próximo estudo demonstrando que essa pessoa, acerca de quem acha-se declarado que é tanto divina quanto humana, e que ele é o Filho de Deus, não obstante, subordinou-se ao Pai. E então consideraremos o que as Escrituras nos afirmam sobre seu caráter, a natureza dessa pessoa que é divina e humana, e tentaremos, à luz do ensino das Escrituras, manter essas duas afirmações juntas.